Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Prazer, irmãos, estar novamente aqui nesta casa para adorar o nome do Senhor. E falar aos irmãos que hoje não era plano a gente estar aqui, né? A gente ia cooperar na casa do oleiro, lá no Rochidale. Aí, achando que era festividade, era hoje lá, né? Que os irmãos nos mandou o convite, mas a verdade é amanhã. E aí a minha esposa falou, não, então vamos lá. Tocou no coração dela, vamos lá, né, congregar com as irmãs, né, e pela graça de Deus estamos aqui para louvar o nome do Senhor. Irmãos, eu quero estar lendo aqui a palavra do Senhor em Salmos, no livro de Salmos 37, né? Está lendo a palavra de Deus nesta noite. Salmos capítulo 30. Capítulo não, né? Salmo não tem capítulo. 37. Amém? Glória a Deus. Eu vou estar lendo, irmãos, para a gente estar ganhando um pouquinho de tempo. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja do que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados, como a erva, e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Glória a Deus. Louvado o nome do Senhor. Palavra maravilhosa, né, irmãos? De consolo, né, a todos aqueles que servem a Deus, né, porque maravilha, irmãos, é servir a Deus, né, porque o Senhor, né, Ele que nos sustenta, né, como foi louvado nesta noite, foi o Senhor, né, que firmou todas as coisas, né, pelo poder da sua palavra, inclusive a nossa vida, né, porque soprou Deus o Espírito de vida sobre nós, né, porque outrora nós estávamos mortos, né, ali como um vale de ossos secos, em Ezequiel, né? Ossos sequíssimos, mas aí o Senhor nos alcançou pela sua misericórdia, soprou o seu Espírito, né? E hoje nós temos vida, porque o Senhor nos deu pela sua misericórdia, e louvamos a Deus por isso, irmãos, por conhecer a santidade de Deus, né? Por o Senhor nos abrir os olhos e termos a esperança da glória de Deus, irmãos, que o Senhor está voltando, né, e que Ele quer achar uma igreja, né, maravilhosa, né, para si. Como Ele fala, eu tirei, né, eu tirei para mim algo, né, peculiar, para ser relíquia do seu tesouro, né, somos nós, né, pela misericórdia de Deus. E aqui o Senhor Ele vem falar, chamar a atenção, irmãos, né, no livro de Salmos, a respeito das pessoas, né, a qual muitas das vezes coloca a confiança nos seus tesouros, no seu dinheiro, né? Como a palavra de Deus fala, uns confiam nos seus cavalos, né? Outros, né, nos seus carros, mas nós faremos menção do nosso Deus, né? Porque Ele, irmãos, é quem nos socorre, não só, irmãos, na hora da dificuldade, né? O Senhor Ele nos socorre o tempo todo, porque a palavra de Deus ela também vem nos alertar que o diabo ele anda ao nosso derredor, bramando como um leão, procurando um de nós, irmãos, para nos tragar. Se não é o Senhor, irmãos, para nos guardar, nos proteger todos os dias, né, nós já tínhamos sido consumidos, né, mas a misericórdia do Senhor ela tem nos guardado. E aqui o Senhor vem trazendo, né, para que a gente não venha ter inveja, irmãos, lá fora, né, porque muitas das vezes as pessoas ela acumulam tesouros, ela acumula dinheiro, acumula coisas, né, e fala, é velho crente, né, porque muitas das vezes, eu estava falando essa semana, irmãos, é uma coisa que nós percebemos, né, que as pessoas, hoje ela mede a crença das pessoas de uma forma diferente, não pela palavra, pela reta do justiça do Senhor, porque o Senhor diz que o fruto é que se conhece a árvore, né, pelo fruto. Se você vai num pé de jaca e você vai lá, você vê uma jaca, você sabe que ali é um pé de jaca, né? Ou qualquer outra fruta, né? E assim se mede a árvore, né? Pelos seus frutos. Só que muitas das vezes, irmãos, as pessoas têm trocado isso. As pessoas têm trocado, eu falo muitas das vezes que se hoje Jesus pregasse, né,
Jesus estivesse aqui pessoalmente em carne, né, e osso, em muitas igrejas eles não entrariam. João não entraria, Eliseu não entraria, né? Por quê? Porque as pessoas elas esperam um profeta bem vestido, elas esperam uma pessoa com linguajar bonito, algo diferente, espera que as pessoas, né, tragam o Deus que eles têm no coração, mas Deus ele fala na simplicidade. A palavra de Deus fala que Jesus era homem de dores, experimentado nos trabalhos, e era uma pessoa que ninguém dava valor, né? As pessoas, a palavra de Deus fala que as pessoas olhavam para ele e escondiam o rosto com vergonha de olhar para Jesus, né? E hoje, irmãos, não está muito diferente. As pessoas colocam a confiança naquilo que as pessoas possuem, né? Muitas das vezes um profeta vem trazer uma palavra, a pessoa não recebe porque muitas das vezes ele olha e julga a pessoa pelo seu vestido, e não porque o Deus vai falar com ele. E antigamente, irmãos, você vê que as pessoas, quando Deus falava e enviava um profeta, né, na casa de alguém, a pessoa já se tremia, porque ele tinha medo da profecia que o profeta ia trazer, independente da veste que a pessoa ia vestir. Ele temia, irmãos, a palavra de Deus, né? Mas hoje as pessoas não temem. As pessoas, independente do que ele está ouvindo que alguém vai na sua casa trazer uma palavra, ele não se prepara. Ele não se prepara para receber a palavra que Deus vai trazer para ele, que Deus está enviando, né? Aí às vezes, se é alguém conhecido, a pessoa até se resguarda, né? Porque ele espera que aquele homem ali seja o homem de Deus, né? Às vezes, por muito ouvir falar, por muito ouvir, né, as pessoas, a fama, né? Mas João falou certa vez: importa que eu diminua e quem cresça é Jesus, né? Porque enviaram a João perguntando, né? João enviou a Jesus perguntando, né, se ele realmente era o Cristo. E Jesus mandou dizer para ele: os cegos estão vendo, os coxos estão andando, né, os leprosos estão sendo curados, né, os mortos estão sendo vivificados. E aí João ele fala, né, ali a respeito, Jesus exaltando João, porque ele viu o coração de João, que João não desfez dele, né? João, muitas das vezes, as pessoas queriam que João ficasse disputando com Jesus a respeito da pregação, a respeito de quem salvava mais alma. E João falou: não importa isso, né? Quem tem o noivo, né, é ele, é o esposo. Eu sou só o amigo do esposo, né? É ele que tem a igreja, é ele que é dono da igreja, não somos nós. Nós somos meros instrumentos, não importa a veste da pessoa, né? Ou se ela está de terno de R$1.000, se ele está com um sapato furado, importa que a palavra de Deus seja pregada, importa que a palavra de Deus seja dirigida ao coração que precisa e seja consolado o coração da pessoa, né? E é isso que Jesus ele vem trazer a respeito aqui, nesta palavra, falando para que a gente não coloque o nosso coração nestas coisas, né? E esperar, né? Não te indignes. Lá fora você vê as pessoas são ricas, tem um carrão, você não sabe a vida dele, você não sabe o proceder da vida dele, você não sabe o que ele faz, né? Muitas das vezes a gente olha e fala: tem carrão, tem não sei o quê, mas você não conhece o coração da pessoa. Quem conhece é Jesus. Jesus sabe o levantar e o deitar de cada um, foi falado nesta noite. E ele fala: confia no Senhor e continua fazendo bem, né? Continua fazendo bem, independente se você hoje está na prova, mas a tua esperança não é as coisas, a tua esperança é Jesus, né? Esta semana foi lido na igreja a respeito de duas pessoas. Uma era rica e a outra era pobre, né? Uma tinha regalada esplendidamente fartura, e o outro não tinha nada, vivia na miséria, desejando as migalhas que caía da mesa do seu Senhor, né? Mas quando morreu os dois, né, quem recebeu a bênção? Aquele que não tinha nada, porque o reino de Deus ele é invertido. Jesus disse que maior para o reino do céu não é aquele que está sentado à mesa, mas aquele que serve à mesa. O que mais serve à mesa no reino de Deus é esse que é grande para Jesus. É esse que Jesus fala: este eu exalto, porque ele é abatido, ele é pequeno,
Ele, se diante de Deus, ele se faz pequeno, ele entende que ele é pequeno. Que o grande é Jesus. Né? E aí Deus vai usando a vida daquele pequeno para ajudar outras pessoas. É assim que Deus ele fala. Né? Confia no Senhor e faz o bem, independente da tua estatura, da tua vida, agora do teu estado. Né? Independente da tua conta bancária, continua fazendo o bem. Né? Porque a tua esperança está em Cristo. A tua esperança está no Senhor. E aí ele fala: deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho, né, ao Senhor. Confia nele, e tudo Ele fará. Né? Porque quando a gente confia em Deus, a gente tem a esperança em Deus, independente das tragédias, das lutas que a gente está passando, a gente sabe, irmãos, que Deus ele vai trazer a provisão. E ainda que Ele não traga, fala igual Sadraque, Mesaque e Abidnego, né? Ainda que Ele não me salve dessa fogueira, né? Ainda que Ele não me salve, mas eu não te servirei. Porque Deus fala, se a gente sujeitar a Ele, rejeitar o inimigo, né? Ele fugirá de nós. O que a gente não pode é fazer é se sujeitar ao inimigo. Porque o inimigo ele quer nos derrotar, é isso, tirar a tua fé. Né? Mas Deus é maior, Ele vai te fortalecer. Ele vai fazer a tua fé crescer cada dia mais. E Ele fala: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, tudo Ele fará. E Ele fará, né, sobressair a tua justiça. Né? Porque aquele que ama se deleita em Deus, né, independente que ele não tenha nada, ele está como aquela viúva de Sarepta, né, com um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, vai fazer e vai morrer, mas está confiando na providência no último instante. E ela pensando, se ela morrer ali, ela falou: vou fazer esse povo, vou fazer este último povo, vou morrer. É isso, irmãos, a confiança do crente é esta. Porque a nossa esperança não está nesta vida, né? Porque Paulo disse que se nós confiarmos no Senhor somente para esta vida, somos homens mais miseráveis, né? Mas agora a nossa esperança é para a eternidade. A nossa esperança é para a terra a qual Deus prometeu. Essa é a esperança de todos nós, né? É a esperança que Deus ele falou, eu vou agora, eu vou preparar um lugar para vocês. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim. Na casa do meu Pai tem muitas moradas. E se não fosse assim, eu não teria dito, né? Eu vou para lá, vou preparar um lugar para vocês. E o lugar que Ele estava preparando, irmãos, não era lá. O lugar que Ele estava preparando era a morada dentro de você, dentro de mim. Porque Ele iria para lá, Ele ia sentar à destra de Deus e Ele ia derramar o Espírito Santo sobre as nossas vidas. E agora a casa, a morada dele seria eterna, como foi falado na sua palavra. E a glória da segunda casa seria maior do que a primeira, porque a primeira era material e a segunda agora é espiritual. Né? A glória de Deus sendo derramada na nossa vida, né? Para nos dar força e nós vencermos, ainda que na dificuldade. Hoje você está com dificuldade, né? Mas Deus ele vai trazer a provisão, né? Ele traz, irmãos, porque Deus ele é misericordioso, né? Ele é misericordioso, irmãos. E aqui ele vem falar, né, como a luz e o teu juízo, como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daqueles que prosperam em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos, né? Porque se nós formos ler isso aqui, irmãos, ele confere lá com Romanos primeiro. Quando o Senhor fala que as nações se macumunam, elas se ajuntam contra o seu ungido, contra os planos de Deus, né? Olha, hoje o mundo, irmãos, você vê que ele se declina, as pessoas muitas das vezes têm a esperança de que o mundo vai melhorar. E eu falo para as pessoas, não é porque eu sou depressivo, não é porque eu sei, eu leio a verdade de Deus. Isso aqui é a palavra do Senhor, e ela não é mentirosa, ela é verdadeira, porque o Senhor ele não mente, né? Ele está falando a verdade do que vai acontecer, né? E as pessoas estão declinando cada dia para o mal, as pessoas se reúnem contra a tua vida, né? Mas o Senhor fala: confia em mim, continua fazendo o bem, né? Continua fazendo o bem. Ele fala:
para nós entregarmos, né, a vingança a quem? A Ele, né? Porque a vingança pertence a Ele, irmãos. A vingança pertence ao Senhor. Porque Ele fala: não vingueis a vós mesmos, né? Mas dá lugar à ira. Porque o Senhor, a justiça do Senhor, irmão, ela não falha. A justiça de Deus, irmãos, ela é plena, ela é reta, né? É cetro de equidade, a palavra de Deus diz, né? Ela é um cetro de equidade, ela não falha, ela vem no tempo certo, na medida certa. Muitas das vezes a gente fala assim: o Senhor escreve certo por linhas tortas. É um ditado errado isso aí, irmãos. Porque o Senhor, Ele não erra. Deus é Deus, irmãos. Ele não erra, Ele conhece. Ele fala que enquanto eu estava sendo formado no ventre da minha mãe, Ele já me conhecia. Como que Deus vai errar, irmãos, os planos dele sobre a minha vida? Deus não erra, irmãos. Deus, Ele já sabe o passado, o presente, o futuro está na frente dos olhos dele, né? É Ele quem age, como foi falado aqui. É Ele que sustenta todas as coisas, né? E o Senhor, Ele tem, né, colocado no coração da igreja para que venha confiar e esperar no Senhor. Não só nestas coisas, porque Ele fala: buscar primeiro o reino do céu e a justiça dele, né? E isso é importante, irmãos. Buscar a justiça de Deus, né? Porque se nós buscarmos a justiça de Deus, o resto é com Ele, irmãos. Quem garante a vitória é Ele na nossa vida. É Ele que faz sobressair a nossa justiça, né? A justiça dele sobre a nossa vida, porque Ele vai dirigir os nossos passos. Você lembra que quando Jesus ali, Ele jejuou 40 dias e 40 noites. Antes disso, quando Ele é batizado, que João batiza o Senhor no Jordão, Ele é cheio do Espírito, né? O Espírito vem sobre Ele, né? E ali, quando ele é cheio do Espírito, a pomba desce sobre ele, o Espírito Santo. O Espírito, a palavra de Deus diz que o Espírito o conduziu ao deserto, né? E ali ele passou a viver no meio das feras. E não é diferente nós, não, irmãos. Quando você é diferente no mundo, você é luz, você é sal, as pessoas se reúnem, as feras se reúnem para acabar com a tua vida. Mas o Senhor é que garante a vitória. É o Senhor que te socorre. Ele coloca a campo os seus anjos ao teu redor para te proteger. Ele fala que Ele coloca, irmãos, né, a sua sede em nossa volta, né? Ele coloca a sua sede. Porque há de nós, irmãos, se o Senhor descansasse um minuto, né? O Senhor, se Ele descansasse um minuto, irmãos, ai de nós éramos engolidos vivos. Irmãos, mas o Senhor, Ele é grande. O nosso Deus é grande, irmãos. O nosso Deus é grande. Eu tenho vivido isso, irmãos, na minha vida, né? Esse dia eu estava falando com a minha esposa e eu vi, depois disso, eu vi a mudança, irmãos, na minha vida, né? E às vezes acontece tantas coisas na nossa vida, a gente, como foi falado, a gente murmura, irmãos. E Deus, às vezes, abre os nossos olhos. E chegou um certo dia que eu falei assim: quem tirou a minha loja foi Deus, né? Porque é Deus que tira, como foi falado nesta noite, irmãos. É Ele que abate, é Ele que levanta. Ele abre a porta e Ele fecha também, irmãos. Porque muitas das vezes a gente fica achando que o inimigo que fez alguma coisa, o inimigo fez aquilo, o inimigo fez isso. E na verdade, irmãos, é Deus que faz. Porque o inimigo, ele só vai fazer alguma coisa contra a tua vida se Deus permitir, como Jesus falou com Pilatos, né? Pilatos falou: você vai ficar mudo, você não vai responder. Falando com Jesus, porque ele estava preso, indo ao tribunal, sendo julgado, e Jesus estava mudo, Jesus não falava nada. E ali Pilatos perguntou: você não vai se justificar, você não vai se responder, você não está vendo que eu tenho poder para te matar ou para te soltar? E Jesus falou assim: nenhum poder seria te dado se do céu não fosse, né? Nenhuma autoridade seria dada a você se Deus não permitisse. Irmãos, e muitas das vezes a gente esquece disso, né? E o Senhor vai nos lembrar que todo o poder pertence a Ele. O diabo, ele, quando foi destruir a casa de Jó, quando ele foi lá, ele teve que pedir permissão para Deus primeiro. E ainda foi mentindo, falando que Jó era injusto, né? Que ele só era justo porque Deus o servia, porque Deus abençoava ele, porque Deus dava a provisão, né? E aí Deus vem nos lembrar, irmãos, para a gente colocar tudo nas mãos deles. Porque quando eu falei isso, irmãos, que foi o Senhor que me tirou,
Parece que foi um peso que saiu da minha cabeça, saiu um peso de mim, sabe? Um alívio, aquela angústia que eu estava, saiu, irmãos. A angústia que eu estava, de que tinha sido tirado algo de mim, né? Porque quando eu abri a boca e falei assim, foi Deus que tirou. Foi Deus que tirou, irmãos, a minha loja. Porque Ele que abriu, né? A irmã, a esposa do pastor Braulindo, na época, né? Nós ali orando, né? Eu estava em busca de abrir essa loja. E o Senhor, né? Revelou a irmã, falou, ó, você pode ir que eu já abri a porta, já te dei a chave, agora você escolhe o lugar e pronto, eu vou abrir. E fiquei lá 7 anos, irmãos. E agora que veio fechar, né? Só que veio aquela agonia, sabe quando você pensa, Senhor, o que eu estou fazendo de errado? O que eu fiz de errado? Né? E ali chegou, e a gente orou, fez campanha, fizemos campanha em casa, fizemos campanha na igreja. E Deus em silêncio, irmãos, porque Deus fica em silêncio para provar a nossa fé. Deus fica, Deus não fala. Tem hora que Ele silencia, eu perguntando a Deus, e nós fizemos campanha, e nada de Deus dar uma resposta. E aí, irmãos, eu falei assim, foi o Senhor que me tirou esta loja. Porque eu estava achando que tinha sido o inimigo que tinha tirado, irmãos. Mas foi Deus que tirou, né? Ele que fechou a porta. E quando eu falei isso, irmãos, aquela agonia que eu tinha sumiu. E agora o Senhor, Ele tem aberto a porta novamente, né? Porque muitas das vezes a gente não entende o trabalhar de Deus, né? Muitas das vezes é como ali, quando Jesus ele se reúne em João 13 para lavar os pés do discípulo, e João e Pedro ali, ele não quis, né? E ali Jesus pega e fala para ele, o que eu estou fazendo agora você não entende, mas depois você vai entender. Então tem coisas no processo da nossa vida, a gente não entende o que a gente está passando, né? Mas lá na frente a gente vai entender o trabalhar de Deus. Porque Deus ele trabalha, mas Ele não vai mostrando todos os seus passos para a gente como se fosse numa televisão ou algo que você dá um play ali, volta para trás e assiste de novo. Não, é a tua vida correndo, você está vivendo todos os dias, né? Então é um processo que nós estamos passando para que Deus venha purificar a nossa alma, venha purificar cada dia, né? Para que Ele venha achar as nossas vestes brancas naquele dia, né? Porque nós estamos passando um processo de purificação. Ninguém é limpo da noite para o dia, né? A palavra do Senhor diz que nós, a partir do momento que nós aceitamos Jesus, nós já estamos com o nosso perdão já entregue na nossa vida. Mas nós temos um processo durante isso. Durante a nossa história nós vamos passando um processo, né? Nem todas as pessoas serão salvas da mesma forma, né? Você vê que o ladrão da cruz ele passou a vida inteira roubando. No último dia, Jesus quebrantou o coração dele, ele se arrependeu e ele foi para a glória do Senhor, né? E tem pessoas que têm um processo, irmãos, na sua vida, e todos nós temos um processo na nossa vida com Cristo. Por isso que ele diz que Ele é o caminho, né? Porque no caminho a gente anda com Cristo, né? E Ele vai mostrando a sua palavra, vai nos dirigindo a sua palavra, e nós vamos nos deleitando e aprendendo com o Senhor. Tem hora que Ele nos bate e nós aprendemos, tem hora que nós estamos na alegria. Por isso que Ele fala, alegrai com os que se alegram e chorai com os que choram. Porque para que nós possamos cada dia estar com os irmãos se alegrando ou chorando, né? Nas suas dificuldades ou nas alegrias. Porque esse é o processo, irmãos, para ir para o céu. Porque Jesus falou, aquele que vencer herdará todas estas coisas. Porque muitos são israelitas, irmãos, mas o Senhor fala que o remanescente é que será salvo. Se nós permanecermos na sua herança, na sua palavra, como foi falado nesta noite, se nós não esquecermos, o Senhor será a nossa providência. O Senhor será a nossa provisão. Por quê? Agora, quando fecharmos os olhos, irmos para a glória, o Senhor está lá esperando a gente. O Senhor está nos aguardando. É assim a promessa de Deus, né, para a nossa vida. Assim, irmãos, eu agradeço muito a oportunidade nesta noite. Né? Eu creio que a dificuldade que a irmã está passando agora, o Senhor, né, Ele está agora livrando, dando a restauração do seu lar, né, trazendo a providência. Eu sei, irmãos, a agonia que é, irmãos, né, eu passei por isso. E tem horas que a gente sofre, tem sofrimento, irmãos, que nós sofremos sozinhos. Tem sofrimento que nós sofremos sozinhos, irmãos. E não achamos um ombro amigo, por mais que você tenha amigos, tá? Por mais que você tenha amigos,
que chora com você, que está com você, tem sofrimento na nossa vida, irmãos, que é você, Deus. Eu aprendi isso nesse processo. Porque muitos vão chegar do seu lado, vão chorar com você, vão ler uma palavra, vão falar a palavra de Deus para você, vai trazer uma palavra de esperança para você, mas é na hora certa Deus vai consolar o teu coração. É na hora certa, irmãos. Eu esperava muitas vezes alguém chegar ali e falar alguma palavra e o Senhor naquela hora já me dá um alívio. E não é assim, irmãos. Não é da nossa forma, é da forma de Deus. Da forma de Deus. Às vezes a gente quer o alívio naquela hora. A gente ora, os irmãos oram e se reúnem, né, e espera. Pedro estava preso, né, a igreja orando, mas foi na hora certa que o anjo foi lá livrar. Não foi, irmãos. Os irmãos se reuniram ali na hora e já começou, já foi lá. Não, teve um processo. A palavra diz que um chegava, orava, saía, ia para sua casa, chegava outro, vinha, orava, né? E na hora certa que foi o livramento. Então é triste mesmo, irmãos. A gente sente a angústia, sente a tristeza, né? E muitas das vezes a gente espera que a igreja nos alivie, mas não é a igreja, irmãos, que nos alivia. Nós temos que chorar sim junto com os irmãos, né? Estar juntos, orar, estarmos sempre orando pelos outros. Mas na hora certa, irmãos, Deus vai te dar o socorro. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Peço desculpa por estender muito.